1 Samuel capítulo 30, versículos 9 e 10. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, não puderam passar o ribeiro de Besor. A vida é uma jornada longa, onde travamos constantes batalhas. Todos os dias tem batalha. Batalhas dos mais variados aspectos, seja para alcançar nossos objetivos de vida que naturalmente traçamos, seja para lutar pela nossa sobrevivência, quando nos deparamos com alguma enfermidade grave, seja para lutar pela vida de nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, a fim de preservá-los das ciladas e mazelas deste mundo. Enfim, a vida é um campo de guerra. Davi, na sua constante fuga para fugir de Saul, chega um dia que ele disse: ele vai me pegar. Saul estava com 3.000 homens, 3.000 soldados de elite, buscando Davi dia e noite, perseguindo-o. E Davi então resolveu ir para a terra do inimigo, e lá fez aliança com Aques. E Aques lhe deu, o rei lhe deu a cidade de Ziclag, para ele, seus 600 soldados e suas esposas e filhos morarem. E ele ia para a guerra. Numa ocasião ele foi dispensado de uma guerra, e ele então volta com seus 600 homens, 145 quilômetros de distância, em torno de 3 dias de caminhada a pé. Eles estão famintos, exaustos, com sede, com fome. E eles então, claro, com saudade da família, da esposa, dos filhos. E quando eles chegam na cidade de Ziclag, eles têm uma decepção terrível. O que os olhos deles veem, eles jamais imaginavam contemplar. A cidade havia sido tocada a fogo. A cidade havia sido queimada. Tudo que tinha na cidade foi roubado. As mulheres e as crianças também levadas cativas. Ele não viu sangue, compreendeu então que elas não haviam sido mortas, mas não sabia o que iria acontecer, se seriam mortas lá entre os filisteus, se as mulheres e meninas haviam ou haveriam de ser abusadas sexualmente. Para imaginar, um pai chega em casa e encontra um quadro desse. E para piorar, depois de 3 dias de caminhada ininterrupta, todos querendo chegar em casa, tomar um banho, comer uma boa comida, abraçar a família, e o desespero foi tal. E você sabe que um problema se intensifica quando nós estamos cansados. E eles estavam exaustos, eles estavam esgotados. E todos, a uma voz, se desesperaram a chorar. Para imaginar esse quadro. Um desespero só.
a casa queimada, os bens queimados, tudo que tem, e os animais e os bens aproveitáveis foram levados, foram saqueados. E o desespero foi tal, e Davi também, nesse choro terrível, e a Bíblia diz que eles choraram tanto que não tinham mais força para chorar. E para o problema ficar pior, eles se levantaram contra Davi. Ficaram com raiva de Davi e queriam apedrejar Davi. Davi faz uma coisa que não é todo mundo que faz. Quando passa por um momento difícil, Davi fez o que era costume dele fazer, independentemente da situação: ir à presença de Deus. Diz que Davi buscou o Senhor. Davi não suicidou. Davi não saiu fugindo, correndo, porque os homens falavam em matá-lo. Mas Davi decidiu buscar a face do Senhor, porque ele conhecia Deus e sabia que Deus tinha uma palavra para dar. E ao consultar, ele pergunta a Deus. Versículo 8, então consultou, 1 Samuel 30, versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Ele também não sai desesperado, tentando resolver o problema de qualquer jeito, correndo, não sabe para onde. Ele quer saber o que Deus tem a dizer naquele momento tão difícil. Ele queria ouvir a voz de Deus. Essa é a voz que você tem que ouvir. E ele pergunta: perseguirei o bando? Porque Deus falasse não, ele não iria. Davi conhecia o caminho da obediência. E além de perguntar se é para perseguir, ele pergunta: eu vou alcançá-los? O Senhor vai me entregá-los nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Oh! Davi enxuga as lágrimas. Davi se anima em Deus. Ele ouve da boca do Todo-Poderoso de que Ele restauraria todas as coisas. O cansaço foi embora, a fome foi embora. Davi se renova, Davi se enche. Diga, o lugar para ouvir, para receber as respostas para as crises é na presença de Deus. Partiu, pois, Davi com 600 homens. Uma notícia boa renova o espírito. E o encorajamento vindo da boca de Deus nos faz mais do que vencedores. Nos faz leões indomáveis. Davi não sabe para que lado ir. Claro que naturalmente eles saem tentando achar pegadas, mas ele sabia que Deus lhe daria todas as notícias, todas as informações, tudo que ele precisava. Ele já tinha, porque ele tinha a presença de Deus. Aleluia. Aqueles homens eram pessoas como nós, com sonhos, com expectativas, com projetos de vida, e que viram num momento de forma repentina tudo cair por terra.
A família estava destruída, e você sabe que a família é nosso bem maior. As pessoas lutam tanto para alcançar, para conquistar, mas se ele perder a família foi destruída, ele também se dispõe a dar tudo o que tem para ver se consegue reaver esse bem mais precioso. A vida nos surpreende. Quantas vezes nos frustramos com situações nas quais somos pegos de surpresa? Quando o desemprego bate à porta, quando um filho é levado pelas drogas, quando uma enfermidade grave se levanta no meio ou no seio da família, quando o casamento está ameaçado. Talvez você possa estar sentindo assim. Quem sabe puseram fogo nos seus sonhos, nas suas expectativas, na sua esperança. A sua alma encontra-se amargurada, que nem mesmo forças lhe restam para chorar tantas derrotas. E você passou a crer que é assim, que não tem mais jeito. Mas as coisas ainda podem piorar, porque elas pioraram para Davi. Os seus soldados ficaram irados e queriam apedrejá-lo. Parece que não tinha saída para Davi. Parece que não tinha solução para ele. E como eu disse, Davi se fortalece em Deus. Eu quero te dizer que existe uma saída quando tudo está perdido. Quando parece que não tem nenhuma saída, nenhuma solução, há uma saída. Fortaleça-se no Senhor. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, versículo 1. A pergunta é: onde você busca refúgio quando está ansioso? Tem gente que começa a roer as unhas, você já viu? Come as unhas. Tem gente que volta a fazer o que antes fazia. Enfia a cara nas drogas, na bebida, no sexo. Onde é que você busca refúgio quando está ansioso, triste, preocupado com o futuro, com medo da morte, com medo de ficar desempregado, com medo da doença que apareceu no seu corpo? Onde é que você busca refúgio para te ajudar a resolver os problemas do seu casamento? Ou os problemas do seu filho adolescente? Onde é que você busca refúgio quando você é traído por alguém que em você muito confiou? Onde é que você busca refúgio para vencer as lutas e as dificuldades da vida? Tem gente por aí dizendo que encontrou refúgio nas terapias, nos exercícios físicos, nas amizades. Ajudam, mas não resolve totalmente. Tem gente buscando refúgio nas drogas, nas bebidas alcoólicas, nas baladas. Você já notou que nessas horas assim a nossa tendência é voltar a fazer o que fazia antes? Nada e ninguém pode substituir Deus. Deus é o Criador do universo, é o melhor amigo que podemos ter, é o único refúgio verdadeiro nessa vida. O texto diz: Davi se fortaleceu no Senhor. E o salmista no Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma construção fortificada para a defesa de uma cidade, para a defesa de uma região, etc. Um forte, uma fortificação. Quem tem o poder para vencer nesses dias maus? Quem pode vencer os poderosos e tiranos deste mundo? Quem pode vencer os demônios e os espíritos do mal?
Quem pode vencer o inferno? Quem pode vencer até a morte? Quem pode vencer as forças da natureza? Só uma pessoa. Diga: Deus, o Criador, o sustentador, o Senhor sobre todas as coisas. Em meio a tanto desespero e dor, Davi olhou para Deus e se animou. Consultou ao Senhor: meu Senhor, diante dessa tragédia, essa tragédia é muito maior do que nós, mas ela não é maior do que o Senhor. Tu sabes que os homens estão todos desesperados, está todo mundo cansado, arrasado, acabado, e o Senhor sabe que a tendência é se voltar contra o líder, e se voltaram ainda contra mim, que estou na mesma dor deles. E agora, uma dor maior que esse sentimento de ser rejeitado e de receber uma culpa que não é minha. Mas a minha pergunta é uma só: o que é para fazer? O que é para eu fazer, meu Pai? É para eu persegui-los? E se é para persegui-los, o Senhor vai nos dar a vitória? E a resposta é imediata: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Deus disse tudo. Os inimigos levaram, mas Deus estava guardando. Os inimigos levaram, mas os anjos de Deus estavam ali, naquele ambiente, guardando aquele povo. Eu quero te dizer, quando as coisas fogem do teu controle, elas não fogem do controle de Deus. Nem a morte. E lembrei do autor do hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, sou feliz com Jesus. Um advogado que perdeu num naufrágio em alto mar as filhas. E a esposa passa uns dias depois do naufrágio, ela manda uma mensagem para ele: só sobrou eu. E ele diz: ó seja o que for tu me fizeres passar, sou feliz com Jesus. Só restava agora uma coisa: Davi arregaçar as mangas e fazer sua parte. Eu quero te dizer que quando Deus te mandar, vai, você pode ir. Arregace as mangas, saia do lugar, se mexa, porque Deus já está na sua frente. E ele vai com 600. Tinham caminhado 145 quilômetros. Agora de Ziclag ao ribeiro de Besor, tinham que atravessar um pequeno rio. 25 quilômetros a mais de caminhada. 200 deles não conseguiram atravessar, de tão exaustos que estavam. Caíram na água, não aguentava mais. E Davi permitiu que eles ficassem ali. Não os xingou, não os amaldiçoou. Compreendeu que eles não tinham força para ir. E 400 homens vão nessa pegada de Davi. 200 ficam. E aí então o que ele faz? Então vocês vão ficar aqui cuidando das bagagens, e nós vamos ficar com menos peso agora para andar mais rápido. 200 ficam. Cansados, acabados, com o sentimento de que não tinha solução, porque eles não estavam na mesma
visão de Davi. Eles não tinham a mesma intimidade que Davi tinha com Deus. Então, quando não tem esperança, às vezes vai porque os outros estão indo, mas não crê que a solução vem. Então isso fica tudo muito mais pesado. A mente é vencida, então o corpo se rende. Bezor significa lugar frio, animado e refrescante para aquele povo que estava no deserto. Bezor é um ponto decisivo em nossa jornada espiritual, pois do ribeiro de Bezor manifestam-se os cansados e aparecem os doentes. 200 ficaram ali, com um cansaço físico tremendo, ficaram para trás, não tiveram força para continuar. Eles sabiam que suas mulheres e seus filhos haviam sido levados pelo inimigo, mas eles não aguentavam mais andar. Eles sabiam que Deus havia dito a Davi que lhes daria vitória, mas não tiveram força para caminhar. Ainda que eles soubessem a direção de Deus, ainda que Deus havia dito para Davi perseguir e que lhes daria vitória, eles não conseguiram prosseguir, pararam no ribeiro de Bezor. Os perigos do cansaço. Ribeiro de Bezor significa também os cansados, ou aqueles que estão esgotados pelo caminho. O que é um cansaço? Fadiga, diga, fadiga, tédio, mais alto, frouxidão, lassidão, esgotamento, fraqueza, derivada de trabalho excessivo ou doença. O cansaço é um estado comum de quem está desgastado, estressado por razões profissionais ou emocionais. Existem aqueles que vivem falando que estão cansados. Existem aqueles que estampam no rosto o cansaço sem precisar contar para ninguém. Você olha, você vê que o semblante está caído, as pálpebras desceram. Vários são os fatores que contribuem para o esgotamento das forças numa pessoa. E sejam quais forem esses fatores, é preciso atentar que o cansaço contínuo, não reconhecido e devidamente tratado ou não tratado, é perigoso. O cansaço levou Esaú a desprezar a sua primogenitura. A Bíblia diz que ele estava no campo, nas matas, estava caçando, e depois de um dia exausto, muita fome, muito cansado, quando ele volta, ele se encontra com seu irmão Jacó, que tinha feito um cozido. Jacó era caseiro, perto da mãe, aprendeu com a mãe os dotes da cozinha. Esaú era do campo, das matas, homem bruto, grosso. E Jacó faz uma comida deliciosa, o tempero, o cheiro, vai longe. E Esaú chega e diz: me dá um prato, estou morrendo de fome. Estou cansado demais. E Jacó vira para ele e fala assim: bem, eu te dou o prato de comida, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Que doideira. Jacó pediu a ele simplesmente o direito de herdar em dobro a herança do pai. Ele vira e falou assim: eu quero saber de herança, eu estou cansado, eu estou com fome, toma essa herança, rapaz, e me dá essa comida. E disse Jacó: então faça um juramento. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a comida a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Gênesis 25,
29 a 34, e o 34 diz: assim desprezou Esaú a sua primogenitura, o direito da herança dobrada. Ele era o primeiro filho, primogênito. Foi no momento de cansaço que valeu mais para Esaú um prato de comida que os benefícios da primogenitura que eram seus por direito. Esaú foi chamado de profano, pois a primogenitura era uma bênção de Deus e ele desprezou. Hebreus 12, 16 diz: e ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú, que por um manjar, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Cuidado, não troque aquilo que Deus tem reservado para você, seu direito de filho, os dons que Deus te deu, sua posição na igreja hoje, seu crescimento espiritual e as bênçãos recebidas, no lugar que Deus tem te colocado. Cuidado para não abrir mão disso. Não troque o seu direito de primogenitura por algo momentâneo, passageiro. E é isso que o diabo faz através de muitas pessoas. Cuidado para não desgraçar sua vida por causa de um momento de felicidade, um momento de prazer. E é o que o diabo tem oferecido tantas vezes: uma amizade interesseira, uma alegria passageira, um almoço para te fazer refém de seus objetivos, tapinha nas costas dizendo: aqui te amamos mais, vem para cá que é melhor. Cuidado, devemos seguir confiantes na fé e sóbrios em tudo, pois Satanás nos ronda como um leão, querendo alguém que ele possa tragar. E as artimanhas do diabo veio em encontro com a nossa fome, com o nosso cansaço. A palavra é: vigie, olhe as brechas, cuidado com o elogio, que vai te minando, mulher. Feche as portas, vigie. Na hora que você se sentir cansado, não troque o melhor de Deus na sua vida pelo prato de lentilha. Prossigo. Tem dias na nossa vida, eu queria que você entendesse isso, que não dá para ir com todos, mas não podemos deixar de ir. Davi estava indo com 600, 200 foram vencidos pelo cansaço, mas ele não parou. Portanto, a palavra para você é: não pare quando alguém desanima, não pare quando alguém se diz que está cansado, porque Deus tem promessa para a sua vida, e você não pode perder tempo. Aquele foi um laço do diabo para paralisar Davi, mas Davi não caiu no laço. Olha para mim, por favor. Tem épocas, tem dias que não dá para contar com todos, mas em nome de Jesus, não pare, avance, avance, confia, espera, porque com Deus é maioria. Deus vai te dar a vitória, mesmo quando você está só. Davi foi para aquela guerra para resgatar não somente a sua família, mas também daqueles que ficaram descansando no ribeiro de Besor. Versículo 18 e 19 diz que ele livrou tudo quanto tomaram os amalequitas, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer, e mais, ainda tomou despojos deles. Nenhuma unha ficou, trouxe tudo de volta. Agora, para pensar, foi uma guerra de mais um dia todo, de guerra, e Davi
fortalecido no Senhor e dizendo para os outros: não parem, continue lutando por nós, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família, pelos nossos bens e por Deus. Vivemos dias difíceis, que o inimigo tem atacado tanto a família. Vi uma reportagem esses dias que o McDonald's fez numa cidade brasileira um banheiro para todo mundo usar ao mesmo tempo, homens e mulheres. Silas Malafaia estava bravo essa semana por causa daquele lance que eu contei para vocês, da promotora, porque disse que a palavra dele, a pregação, tinha sido homofóbica. Ele apenas estava pregando a palavra, e ele, pressionado, cedeu, fez um TAC, termo de ajuste de conduta. E Silas estava essa semana chamando os pastores para hoje todos falarem sobre isso nos seus púlpitos, de que Deus fez homem e mulher. Deus não fez dois homens e Deus não fez duas mulheres, que casamento é entre homem e mulher, relacionamento é entre homem e mulher. É isso que a Bíblia diz. Se alguém não quer obedecer, nós não temos, é problema deles. Nós e os nossos, nós vamos em continuar ensinando e pregando aquilo que a palavra de Deus diz. Não pare. Fica firme lutando pela sua família. Fica firme lutando pelos ideais. Se você conquistar o mundo e perder sua família, você perdeu tudo. Diz aqui o texto: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. É muito tempo. Uau! E nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Imagina que bando que era, quanta gente era. 400 fugiram e milhares de outros morreram. Davi, com 400 homens, eliminou todo mundo e 400 fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Eu quero te dizer, Amalequita é um principado maligno. Todo levante de Amalequita contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra tudo aquilo que Deus te prometeu. Eu quero te dizer que você vai ter vitória em nome de Jesus. Será que não tem uns 4 aqui para dar glória a Deus? Não. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo. Eu fico imaginando aquela mulher detalhista que vira e fala assim: está faltando a minha agulha. Vamos procurar, porque não vai ficar nada para trás. Meu cachorrinho, revira tudo, vamos achar. Porque tudo que é nosso e nós vamos levar de volta para casa. E diz aqui: não faltou nenhuma coisa, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também Davi tomou as ovelhas e o gado e levaram diante dele e diziam: esse é o despojo de Davi. Além de recuperar tudo que tinha perdido, ainda tomaram despojos, porque eram ladrões, iam passando aos bandos, indo nos vários lugares e saqueando tudo para todo lado. Davi então voltou com muito mais coisas. Ouça, 200 não puderam ir, estavam cansados. Ouça essa palavra: o rei luta pelos cansados. Eu vou repetir: o rei luta pelos cansados. Davi não os puniu quando falaram que não aguentavam ir, e nem rejeitou os cansados.
compreendeu que eles não tinham condições de prosseguir. E o que o melhor a fazer era deixá-los descansando. Davi conhecia seus valentes. Sabia que não era manha, não era treta, não era preguiça, mas era esgotamento. E o melhor a fazer era deixar eles descansando. Guarde isso. Poucos lutaram, mas todos foram abençoados. Olha para mim, por favor. O diabo tem lançado um engano no coração dos intercessores. É só eu para interceder? Cadê os outros? Uma igreja desse tamanho? Cadê os outros? Isso é um engano do diabo. Se Deus te chamou para interceder, você vai levantar, vai se posicionar e vai interceder. Independentemente de ter grupo grande ou não, você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Davi, com um grupo pequeno, ele conseguiu vitória para todos. Quantos estão compreendendo a palavra? Davi fez muitas coisas importantes na vida. Ele também fez coisas insensatas em sua vida. Mas talvez a mais nobre tenha sido essa ação raramente discutida. Davi honrou os soldados que cansados estavam, ficaram no ribeiro de Besor. Quando eles voltaram, com tudo, chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Esses homens então saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Agora eles estão com as forças renovadas, passaram muitas horas, mais de 12 horas, e ele sai correndo para receber os que vieram, receber suas próprias famílias e seus bens. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Olha para mim. Sabe por que Davi os saudou cordialmente? Isso é com alegria, como se eles estivessem presentes. Porque Davi compreendeu que eles não foram porque eles não tinham condições de ir. Eles estavam cansados. Tem gente que não vai porque não quer. Esse aí você não precisa ficar fazendo cara bonita para eles não. Mas existem aqueles que estão cansados da guerra, cansados das batalhas, cansados, esgotados espiritualmente, e eles precisam de um renovo. Eles precisam então parar para descansar e alguém seguir a guerra, alcançar, abençoar e trazer essa bênção para todos. Dê um glória a Deus. Está dando para me entender? E Davi os saudou com alegria, como se eles estivessem na guerra. Versículo 22. Então, todos os maus e filhos de Belial, homens atormentados pelo cão, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: eles não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Só terão direito a mulher e os filhos. É aqui. Fica aí. Só tiveram, segundo a visão destes, eles só tinham direito à mulher e os filhos. Os bens que eles perderam, eles não tinham direito. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que vinha contra nós. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberam partes iguais. Dê um glória a Deus e exalte a Jesus. Quantos ficaram sentados ao ribeiro, junto ao ribeiro de Besor?
Eu pergunto quantas pessoas poderiam fazer o mesmo. Estão cansadas demais para lutar, envergonhadas demais para reclamar. E quantos outros declaram vitória, os cansados ficam sentados em silêncio. Ouça, se você tiver listado entre estes, os cansados, você precisa saber, não há problema algum em descansar. Jesus é o seu Davi. Jesus guerreia por você. Jesus luta por você. Se você entendeu, glorifica Jesus. Ele luta quando você não pode. Dá um glória a Deus. Ele vai aonde você não pode. Ele não fica nervoso se você estiver cansado. Que o diabo aproveita ainda para oprimir os cansados. Tem gente que está com esgotamento espiritual. Isaías disse que o ministério de Jesus, que ele não iria apagar a torcida que fumega, isso é, aquele pavio que apagou o fogo e que está só saindo fumaça, ele não ia acabar de matar aquele borrão. E Marcos 6, 31, Jesus fez um convite aos discípulos: venham comigo para um lugar tranquilo e descansem um pouco. Não há mal nenhum em descansar. Essa é uma palavra para os que estão esgotados. Mal é para aqueles que podem lutar e não lutam. É para aqueles que estão descansados e não se importam. É para aquele marido que a esposa está há anos na batalha e ele não entra com ela. É para aquele que tem ouvido o tempo todo que ele precisa ajudar, cuidar dos novos na fé, e ele nunca faz nada, enquanto outros estão cansados há anos e anos e anos, pegando as mesmas guerras e tantas outras. Tem várias aplicações para nós aqui. Se você se deparou com a sua cidade saqueada e os seus raptados e levados cativos, não se desespere. Se esforce no Senhor. Vá para Deus. Receba de Deus a graça e vá para a luta. Os valentes de Davi, os valentes de Jeová, estão sempre na linha de frente, orando, jejuando, consagrando, buscando a unção de Deus para as suas vidas. E olha para mim, você precisa estar na mesma unção do líder. Cansado todo mundo estava, mas Davi se renovou em Deus e disse: Deus falou que vai nos entregar, vamos lá buscar. Os que estavam conectados com o líder abraçaram a causa com ele e receberam no seu espírito força, graça, autoridade, coragem e foram. 200 não estavam na mesma visão espiritual e já estavam cansados e foram derrotados pelo cansaço, mas ainda assim Davi não os jogou para fora. Os valentes são os guerreiros que estão sempre lutando pela libertação da sua família, e demais famílias dependem do seu resgate, e ele sabe, e a palavra para você é: confia no Senhor. Agora, quem sabe, se você deparou com essa realidade, está passando uma grande luta e não tem forças para prosseguir, existe um ribeiro para você refazer as suas forças. É Jesus. Descansa. Olha o que o Senhor te diz aqui agora: descansa, o rei lutará por você. Enquanto 200 homens ficaram descansando no ribeiro de Besor, Davi e os demais lutaram por eles. Se você estiver cansado, eu quero te dizer que Jesus vai lutar por você.
E vai levantar homens e mulheres, gente, para trazer você no coração. Sabe, gente assim que não está nem sabendo da sua luta. E de repente levanta da cama e começa a interceder por você. E depois resolve te mandar uma mensagem dizendo: eu estava orando por você. Não desista, não desanima, fica forte. E aquilo entra em você e te dá graça, te dá força, te renova e te levanta. Aplauda Jesus. Também tem uma verdade, é que nem todos têm a mesma resistência. Eu sou grato a Deus, porque Deus me fez com muita energia, muita força. Eu não deixo de ir, eu vou. Tem dia que no lugar de passar um creme na pele, eu estou passando um canela de velho. Mas eu vou. Eu me levanto e vou. Não me dou o luxo de ficar de perna para cima. Oh, louvado seja Deus. Isso eu digo com gratidão, porque é uma graça que Deus me deu de ser imparável. Aleluia, aleluia. E obrigado por suas orações pela minha vida, que me animam, que me sustentam, que me renovam, que me ativam. Obrigado, eu te agradeço. Descansa no Senhor, espera nele. Se você faz parte dos 400 que dispuseram estar com o seu rei na batalha, não seja egoísta, não seja de perverso coração, divida a sua conquista com os que não puderam ir. Amém? Amém? Concluo falando para os que estão cansados, machucados, feridos. Há momentos na batalha que nós devemos descansar. Salmo 46, 10, Jesus diz, a palavra diz, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra para aquietai-vos é relaxa, se desocupe, faça silêncio, afrouxe. Quando os nervos estão rígidos, tensos, Deus está dizendo: respira fundo e sossega. Deus é o nosso ribeiro de Besor, e Ele quer aliviar o seu cansaço. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, eu oro por aqueles que estão cansados. Eu declaro que Teu Espírito os abraça agora. Declaro Tua mão sobre eles. Declaro o renovo do Senhor. Repreendo os dardos de desânimo, as flechas de enfermidade e de cansaço nesse corpo físico, emocional e espiritual. E declaro: o Senhor te levanta, o Senhor te unge como ungiu a Davi, para levantar, para marchar e para obter a vitória, em nome de Jesus.